2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Dificilmente, quando o tema abordado é graça, não se passa por esse, né, João Paulo? Não sei se você vai ministrar em cima dele, mas eu estava de manhã, ou ainda agora, meditando, e só para a gente reforçar, né? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Então, irmãos, hoje nós estaremos refletindo sobre a graça do Senhor, através do servo do Senhor, que aqui já está juntamente com sua família, a qual nós queremos mais uma vez dar as boas-vindas, com carinho, João. Você sabe que essa igreja te recebe aqui mais uma vez. E o tema abordado é esse, dentro da supremacia, que é o tema central do retiro. E nós já temos ouvido muito aqui, durante esses dias, pastor Jamerson, né, ele fez até uma comparação a uma ameba, né? Acho que quem estava aqui na primeira noite, comparando a gente à ameba, comparando nós a Deus, né? Que nessa relação nós seríamos a ameba, um ser microscópico, e Deus, nós, né? E ele disse que ainda é maior essa diferença. Ou seja, nós não somos nada. E o princípio da graça que nós vemos aqui, Paulo ele começa dizendo que é para não me ensoberbecer. O princípio da graça é permitir que o Senhor, nós sejamos quebrados, para ver que em nós não há nada. E a partir daí, desse nada, aí o Senhor começa a operar. Isso é graça. É o recurso pelo qual o Senhor nos dá para nos capacitar a viver um viver que agrade a Ele. Amém, meus irmãos? Que o Senhor hoje traga esse princípio, esse tema tão maravilhoso, tão propenso, tão vital para a nossa caminhada cristã. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para te exaltar mais uma vez. Senhor, passamos dias aqui, Senhor, de grande crescimento espiritual, conhecimento da tua palavra, Senhor, enriquecimento no caminhar do Senhor, Pai. Creio que muitos aqui já receberam de ti, Senhor, durante todas as reuniões, quer manhã, quer noite, sempre o Senhor trazia algo novo, um alimento fresco para nossas vidas, o manar colhido do dia. Ó Senhor, e com isso, Pai, nós verdadeiramente recebemos de Ti ao ponto de dizer, valeu a pena tudo que foi feito para estarmos aqui. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua presença, o manifestar da Tua glória no nosso meio. Mas nós Te pedimos ainda, meu Deus, em nome de Jesus, que esse poder, essa glória manifeste-se hoje, através de tudo que vai ser entregue ao Senhor nesse altar, Pai. Através do louvor, através da ministração da palavra. Senhor, que o Senhor possa ser engrandecido, ser glorificado no nosso meio. Retira de nós, meu Deus, qualquer dispersão, tudo que não venha contribuir para que esse evento, meu Deus, alcance o fim desejado, Pai. Que o Senhor não permita que se nomeie no nosso meio, mas que haja vozes de júbilo, vozes de adoração, vozes de louvor ao seu santo nome. Que haja reverência, meu Deus, à tua santidade, pois o Senhor é digno, meu Deus, de total reverência, de toda honra, toda glória e de todo louvor. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E creio, meu Deus, pelo teu poder, que assim o Senhor vai fazer na vida do teu filho nessa noite.
em nome de Jesus. E por isso, nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu convido o grupo de louvor das mulheres, que estará com a oportunidade agora para louvar o Senhor. Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, eu descobri algo lindo. Descobri no sentido que todos nós já sabemos, mas que havia se perdido em mim. Eu descobri que Jesus me ama demais. E que nesses dias Ele tem tratado, sabe, coisas que nós havíamos deixado. E Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que nos trouxe para cá, nos reuniu e Ele falou. E o que mais assim eu pensei foi, falando de mim: Senhor, obrigado porque eu te ouvi. Obrigado, Senhor, porque eu senti que eu preciso me consertar em muitas coisas. Então, eu estou feliz com o que o Senhor tem feito neste lugar. Amém. O que aconteceu, né, que termina hoje, pela manhã aqui, irmãos, foi tremendo. O que o Senhor fez numa simples reunir ali, debaixo daquela árvore. Não estou querendo diminuir os outros dias, porque... Só um minuto, irmã. Irmãos, eu queria convidar a igreja para nós fazermos uma oração. Um amigo nosso, amigo de infância, eu já tinha sabido desse acidente, mas disse que está num estado muito ruim. O nome dele é Manuel. Até o Wellington me disse, não foi o Wellington, desse acidente, mas disse que ele está num estado gravíssimo e a família nos pediu oração. Eu queria levantar a igreja nesse momento para fazer essa oração. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria convidar a Sônia para vir aqui fazer essa oração. Paz do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja do Senhor é muito maravilhoso quando a igreja do Senhor se reúne e ora. Eu creio no que Deus opera, Amém. Porque não é a igreja que é poderosa, é o Senhor da igreja que é poderoso, Amém. Escuta oração e opera. Então, vamos fazer essa oração por Manuel. Nessa noite, ele está na UTI de Patos, está aguardando amanhã, se amanhecer vivo, aí tirar para Campina ou fazer algumas coisas lá. Então, grande é o Senhor para a gente operar. E estava falando com o irmão dele, e ele dizendo, a gente está esperando que Deus opere. Então, vamos orar para que Deus opere, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai de eterna bondade e misericórdia. É diante do Senhor, Pai, que nós estamos nessa noite para te louvar, para contemplar a tua grandeza, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, porque, Pai, aqui tem um povo que faz menção do teu nome, Jesus, que sabe, Senhor, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor opera. E nesta noite, Pai, nós queremos orar em nome de Jesus Cristo por Manuel, Senhor. Pai, que o Senhor visita aquela vida, Senhor, perdoando, Jesus, perdoando todos os pecados, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha de uma maneira maravilhosa visitar, Senhor, aquela vida ali na UTI, falar com ele, Pai. Nós estamos pedindo isso porque nós cremos que o Senhor faz isso, que o Senhor, Pai, vive e reina e vive no nosso meio e pode operar como o Senhor opera. Senhor, visita ali, Senhor. Se o Senhor quiser usar o médico, a enfermeira ali, Pai, mas de maneira maravilhosa o Senhor opera um milagre, Jesus.
Nós estamos pedindo milagre, Pai. Que o Senhor opere grandemente na vida de Manuel e que ele possa se levantar dali e que não somente ele, mas que toda a família saiba que foi o Senhor que fez isso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericórdia, porque o Senhor é poder e glória. Amém. Pai, nessa noite, opera grandemente aqui no nosso meio. Amém. Senhor, se existir alguém, meu Deus, que está enfermo, Senhor, ou enfermo do corpo, enfermidade física, ou enfermo da alma, Pai. Senhor, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, a Tua visitação, Senhor, na vida dos Teus servos, Pai, que estão aqui nessa noite, também aqueles que não puderam vir, Senhor, que se encontram enfermos. Que sejam visitados por Ti, Jesus, e que o Senhor opere milagre, aleluia, nessa noite. Em nome de Jesus, nós Te oramos e já estamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele é tão maravilhoso que quando, um ditado bem antigo dos nossos pais, quando nós estamos passando da mais, aí o Senhor nos pega e nos corrige e que nós possamos aplicar tudo que o Senhor tem nos dado nesses dias. Louvado seja Deus por tudo, pela grandeza dEle, pela misericórdia dEle. E nós pedimos a Ele humildemente nesta noite que nos ajude a louvar o Seu nome. Que nós sabemos, como o Anselmo falou, que nós não somos nada, mas o Senhor, Ele é tudo. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Então, é humildemente que nós, esse grupo de mulheres, estamos aqui para louvar com a igreja, pedindo a Ele a misericórdia dEle. Amém? Que toda a igreja nos ajude para a glória do Senhor. E nós vamos falar de um lugar lindo, que muitas vezes nós, quando não tínhamos o Senhor em nossa vida, ouvíamos falar, né? E hoje a gente pode contemplar através de pensarmos como será, mas sabemos que é muito lindo. Louvado seja o Senhor. Aleluia, o Teu santo nome, Senhor. Nos ajuda. Nós queremos Te adorar, Senhor. Ó, Senhor. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar, olha isso, onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração. Olhe de onde vem, que vem do nosso coração. Sempre
Hoje eu sei que este lugar, antes eu não sabia, não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta. E olhe isso, irmãos, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com o arcanjo, onde livre viveremos, e para sempre então diremos, é para sempre. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando comigo. Você pode dizer isso? Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é lindo louvar esse Deus, irmãos. Ó Senhor, como é maravilhoso, Senhor. E nós vamos, irmãos, cantar uma canção que Anselmo fala muito, que diz para nós que vale a pena nós esperarmos no Senhor. Vale a pena nós confiarmos no Senhor. E o que o Senhor tem feito nesses dias, irmãos, é nos mostrando que o que acontecer, não venhamos nos perder, não venhamos nos distanciar do Senhor, mas que venhamos confiar nele, mesmo que seja tudo ao contrário do que eu e você pensamos, mas Deus, ele tem o melhor para nós. Amém? Então cantemos que vale a pena esperar, vale a pena confiar no Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu, ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e disser seu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar.
Será que você tem noção do que para você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Ah, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Aleluia! Precisamos, irmãos, esperar, confiar no Senhor. Será que você já parou para pensar? Está tão perto este dia? É hora de se preparar, de sua vida santificar. Jesus está voltando. Isso aqui é lindo. E a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Sabe por quê? Pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, que nós não percamos o brilho do Senhor em nós, para que saibamos o esperar e saber que vale a pena esperar nele. Irmãos, nós vamos cantar algo tão lindo, sabe, para a igreja do Senhor, que fala que a gente recebeu um novo coração. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Se a igreja quisesse ficar de pé, sabe, irmãos? E desse a mão ao seu irmão, para a gente cantar essa canção. Vamos dizer, juntinhos, como ela vai falar. E é linda. Vamos cantar. Eu acho que todo mundo conhece. Recebi um novo coração do Pai. Como é esse coração? Coração regenerado,
coração transforma. Ele é inspirado por quem? Como fruto desse novo coração, o que é que nós devemos fazer? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu. Preciosa, preciosa é a nossa cor. Sabe por quê? Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, eu prezando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Como fruto desse novo coração, o que é que nós vamos fazer? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim. Querido irmão. Amém? Louvado seja o Senhor por essa união, por essa família do Senhor que é a igreja. Irmãos, e nós vamos cantar o último hino. E essa canção, ela fala que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? Então vamos cantar. Vocês não olhem para a gente aqui. Costumo dizer, nós não somos cantoras, nós somos adoradoras desse Deus. E vou dizer, o mínimo que Ele nos deu é dele, mesmo que seja tão pouco as nossas vozes, mas é dele, é para Ele. Então nós fazemos isso por amor ao Senhor, porque Ele nos deu. E para nós é grandioso demais. Então, toda a igreja adorando é a cantora mais linda para o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações.
trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Isso é tão lindo. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Olha o que Ele está fazendo. Operando em nossos corações. Quem não tem, Ele está trazendo sua vida e poder. Ele está ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar, faça isso, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Como? Em espírito e em verdade, não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins e a sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Pra quê, meu Deus? Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Senhor, obrigado. Meu Deus, obrigado, Deus. Porque eu disse para ti que eu não conseguiria. Mas, irmãos, quando nós ficamos na dependência dEle e não nossa, Ele age da maneira mais simples que nós possamos perceber humanamente. Que eu disse a Raíssa, Raíssa, eu não tenho condição de louvar. Esses dias tem sido muito frio e eu não vou conseguir, irmãos, e dentro da gente fica uma luta, sabe? Você fica lutando, e o seu lado mais fraco quer te vencer. Mas hoje a gente ouviu, né, os irmãos ministrando. Foi o apóstolo Paulo, não é isso, Selmo? Que ele diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Mas não é por mim, não. É porque Cristo em mim é forte. Amém, irmãos?
Então, tudo que nós fizemos aqui é para a glória dele. Nós não temos nada. E eu estou muito grata a Deus pelo que ele fez. E que Deus abençoe o seu servo nessa noite. Irmãos, fiquem atentos. Fiquem atentos, porque depois você pode até dizer, mas Deus não falou, Deus falou. Nós é que não estávamos atentos. E nós agradecemos essa linda, maravilhosa oportunidade de louvar esse Deus tão lindo e nos dá isso. Amém? Meus irmãos, então, vamos ouvir agora da palavra do Senhor. Convido o nosso irmão João Paulo, que estará com a oportunidade. Pedimos tão somente aos pais que, como sempre eu estou dizendo, nós estamos nesse propósito, irmão, de ensinar nossos filhos a se portar na casa do Senhor. Como de costume em algumas igrejas, nós não temos salinhas. Porque eu entendo que a criança, ela, desde cedo, ela tem de se criar nesse ambiente. Desde novinho, ele tem que aprender a cultuar o Senhor já juntamente com a igreja. Então, que nós possamos, né, ser cooperadores. Segure o seu filho, não somente segurar como uma prisão, mas tentando atrair ele para o que está sendo ministrado. Amém? Evitemos as andanças, bebida de água. Vamos deixar agora para depois da pregação. Irmão João Paulo. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor, e é por isso que nós estamos alegres. Estou muito feliz em estar aqui no segundo ano, com os irmãos, no encerramento desse retiro. E muito grato a Deus por estar mais uma vez ministrando aqui para vocês. Também agradecer a minha família que me acompanha aí nessa noite, está sempre comigo e dando aquele apoio. Meus irmãos, falar sobre a graça requer uma certa responsabilidade, pois, para mim, a graça ela é a espinha dorsal do assunto soteriologia, que no caso seria... Soteriologia, duas palavras juntas, sotero e logia, que seria o conhecimento da salvação. Então, a graça ela é a espinha dorsal para este assunto. Entretanto, eu acredito que este assunto ele tem causado muitas divisões nas mais diversas igrejas, ao longo da história da igreja. E ele, inclusive, foi o tema que iniciou a Reforma Protestante, foi exatamente por conta dessa palavrinha que eu falei, soteriologia, e a graça estava muito presente aí na Reforma Protestante. Abra sua Bíblia, por favor, aos Efésios, capítulo de número 2, não foi Coríntios, não foi 2 Coríntios, aos Efésios, capítulo de número 2. Uma curiosidade, já que foi tanto tempo de... Acredito que esses dias foi dias de aprendizado. E por menor que seja, o aprendizado dele é muito importante. Aqui vai uma curiosidade, não sei se alguém ainda não se atentou a isso. Talvez você vá em muitas igrejas e as pessoas falam assim, abra a 1 de Coríntios. Então, abra a Timóteo. Isso é um entendimento que a pessoa deveria ter do que a carta está endereçada. Por exemplo, aos Efésios. É uma carta que foi endereçada aos Efésios. De Timóteo não tem, porque a carta não saiu de Timóteo. A carta foi a Timóteo. Então, é primeiro a Timóteo, segundo a Timóteo. Então, às vezes eu mesmo, às vezes cometo esse erro, mas isso a gente deveria se atentar. Abra aí 1 de Coríntios. Não é de Coríntios, é aos Coríntios. Por isso que tem lá,
primeiro aos Coríntios. Não foi Corinto que escreveu a carta, foi Paulo que escreveu aos Coríntios. Então, mais um aprendizado aí para a gente, né? Pouco, mas ele serve sempre no dia a dia. E pode acreditar nisso, que a maioria de vocês foram chamados para estar pregando o evangelho, e aí você vai aplicar isso aí quando você estiver pregando. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Todos amém? Alguma misericórdia? Eu vou ler na tradução aqui, NAA. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Curva sua cabeça aí. Querido Deus, tua palavra exposta nesse momento, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações para receber a doce palavra, ó Deus amado, que está exposta aqui na nossa frente. Nós dependemos de Ti, nós dependemos somente de Ti. E nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Deus, seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu aceitei Jesus no ano de 1992. Eu aceitei numa igreja pentecostal e, como na maioria das igrejas pentecostais, no ano de 1993, eu já estava em cima dos púlpitos pregando. Alguém disse, esse menino aí fala muito, então vai para cima do púlpito. Eu era uma criança que falava bastante. Na verdade, nesse ano de 93, eu só estava com 12 anos de idade. E desde 93 até os dias de hoje, eu prego o evangelho. Passaram-se aí já 31 anos pregando o evangelho. E esse contato com o ensino religioso dentro das igrejas, das mais diversas das quais eu já passei, porque na igreja pentecostal onde eu aceitei Jesus, eu passei pouco tempo, acho que no máximo 3 anos, o restante eu fui mais para as igrejas tradicionais. Hoje eu sou batista por convicção. Então, nesse tempo pregando o evangelho, dá para perceber uma coisa na palavra, no falar. É que as palavras, elas mudam de tempos em tempos, elas mudam o seu sentido. Por exemplo, a palavra, quando eu comecei a pregar, muitas traduções tinham a palavra caridade no lugar onde você lê hoje amor. Então, essa palavra caridade, ela era muito forte há 30 anos atrás e ela perdeu a força. E se a gente falar caridade hoje para trocar para o sentido amor, as pessoas dos dias de hoje não vão entender. Se a gente voltar um pouco mais atrás, quando João Ferreira de Almeida fez a primeira tradução da Bíblia, ele escreveu a palavra posso, que a gente conhece com 2 S's, lá ele escreveu com 2 F's. Então, a palavra posso não existia com 2 S's, mas com 2 F's.
E eu percebo que ao longo do tempo as palavras elas vão mudando, elas vão, na verdade, ganhando mais força em determinado tempo ou vão perdendo as forças em determinado tempo. Entretanto, ao longo desse tempo que eu tenho visto, desde que aceitei Jesus, é que a palavra graça, ela nunca perdeu a sua força, nunca perdeu a graça. Ela sempre foi graça, desde que eu comecei a pregar. Aliás, eu fui pesquisar um pouco mais, e a palavra graça, desde a época que João Ferreira de Almeida fez as primeiras traduções, ela é a palavra graça, ela não perdeu a força. Incrível como essa palavra ela se mantém tão forte desde até 500 anos atrás. As pessoas, na verdade, elas sentem que esta palavra ela não pode perder a graça. Inconscientemente, as pessoas sentem isso, que a palavra graça não pode perder a sua força. Na verdade, todos dependem da graça e todos querem a graça. Na verdade, todos eles se sentem agraciados. Por mais que eles não estão debaixo da graça, eles se sentem agraciados. Quer ver? Você faça um teste. Não faça esse teste. Mas se você fosse fazer esse teste, você colocasse a palavra ante a palavra graça, você ia chamar a pessoa de desgraça e ele não ia gostar disso. Mas por que as pessoas não iam gostar disso? Porque ele sente que isso ali é um palavrão contra ele. Ele sente que você está insultando ele. Mas você está falando, talvez, somente que ele está fora da graça. Na verdade, aqui na nossa região, principalmente no Nordeste, esta palavra é muito forte como sendo uma palavra de insulto a outras pessoas. Na verdade, eu vou trocar ela. Talvez você foi insultado no passado e isso pode até ferir os seus ouvidos nessa noite. Mas eu vou trocar ela. E a gente coloca para a pessoa assim, ó, você é desprovido de graça. A pessoa já não se sente tão insultado mais. Ele não sente que é um palavrão, mas é a mesma coisa. Se eu falar para a pessoa, e qualquer pessoa, e se ele não tem o mínimo entendimento do cristianismo ou do evangelho, que ele é desprovido de graça, ainda assim ele vai ficar com muita raiva de mim, porque ele acha que eu estou insultando e falando com ele um palavrão. Mas a graça é tão importante assim, que até os ímpios acham que precisa dela. Sim, é. A graça é muito importante. A graça, na verdade, é o que nos mantém vivo, e é exatamente o que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios. Amém? Então, Paulo, na verdade, ele decide escrever esta carta aos Efésios porque ele tenta explicar, tanto para os judeus que acreditavam que os novos convertidos deveriam ser convertidos primeiro à lei de Moisés, como também aos gnósticos que acreditavam que a matéria é má e não tem como se salvar. E eu explico para você. O que Paulo estava? Essa é uma das cartas que Paulo escreve a partir da prisão. Essa, Filipenses e Filemão, enfim, outras cartas que Paulo vai escrever a partir da prisão. E ele já está preso. Essa igreja em Éfeso, ele funda ela na sua segunda viagem missionária. Quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária, ele funda essa igreja. Na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo passa 3 anos nessa igreja. Paulo pastoreia essa igreja. É o tempo que o pastor Anselmo está aqui com vocês. 3 anos já pastoreando. Então, Paulo pastoreia esta igreja em Éfeso. E então, na sua terceira viagem missionária, e então ele é expulso de lá, e a sua quarta viagem missionária é a viagem para a prisão. E de lá ele escreve essa carta. Mas, na verdade, esta igreja, ela foi muito bem cuidada, foi muito bem vista pelo apóstolo Paulo, ela foi muito bem instruída pelo apóstolo Paulo, porque não só ele foi pastor nessa igreja, não só ele escreveu esta carta para essa igreja, mas como também, quando ele saiu de lá, ele colocou o seu filho, como ele chamava, Timóteo, para lá. E para Timóteo ele escreveu ainda 2 cartas a Timóteo, como nós falamos ainda no início. Então, Timóteo recebe 2 cartas do apóstolo Paulo. Essa igreja parece que está na mira do apóstolo Paulo. Essa igreja parece que está bem cuidada. Essa igreja, teologicamente, não recebeu o irmão João Paulo para pregar. Essa igreja ela recebeu a pregação do apóstolo Paulo. Mas, mesmo assim, esta igreja estava, em algum momento, estava suscitando o cuidado do apóstolo Paulo. Por quê? Porque naquela igreja tinha alguns irmãos que acreditavam que
para ser cristão, para você ser cristão, o ideal é que você primeiro aceitasse ao judaísmo, você cumprisse a lei de Moisés, você fosse circuncidado e então você entrava no cristianismo. Para eles, então, você seria um cristão mais completo, já que você, além de ser cristão agora, você também cumpriu a lei de Moisés. E cumprido a lei de Moisés, você agora é cristão, aceita o cristianismo, aceita Jesus como seu Salvador, e você é um cristão mais completo do que aqueles que não aceitaram. Era assim que esses irmãos acreditavam naquela época. E então, esses irmãos se espalharam nessa igreja com esta ideia de que primeiro eles precisariam se converter ao judaísmo primeiro, e isso inspira cuidado no apóstolo Paulo. Essa igreja ela foi muito bem cuidada, não recebeu somente a carta do apóstolo Paulo. Essa igreja também recebeu uma carta do próprio Senhor Jesus. Está lá em Apocalipse que o Senhor Jesus vai escrever uma carta para esta igreja. Mas, irmãos, percebam uma coisa. Quando você vai ler aos Efésios, você vai perceber que Paulo vai falar e Paulo vai elogiar aquela igreja pelo amor que eles têm. Vocês têm um amor. E isso vocês têm a favor de vocês. É isso que Paulo fala. 30 anos depois, Jesus vai escrever para aquela igreja. O que Jesus vai dizer? Tenham, porém, contra vocês que vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês esqueceram o primeiro amor. E por que tudo acontece isso nessa igreja? Por que tudo isso acontece nessa igreja? Por que essa igreja, então, apesar de ter sido tão bem pastoreada pelo apóstolo Paulo, por que essa igreja ter sido pastoreada por Timóteo? Por que essa igreja recebe uma carta e ainda assim essa igreja esquece o seu primeiro amor? Este texto em que nós lemos no capítulo 2 da carta aos Efésios, talvez seja o texto, para mim, em minha compreensão, mais profundo das Sagradas Escrituras. Na verdade, eu recebi aqui pouco mais de 40 minutos para falar com vocês. Não que o pastor Anselmo me deu, mas isso aqui, por lei, eu aprendi que deveria ser assim. Então, eu vou falar, não vou passar mais que 1 hora para falar com vocês. E não vai dar para falar sobre esses 10 versículos. Mas não é o problema do tempo. Porque se vocês tivessem me dado todas as oportunidades desde o início desse evento de vocês, também não seria o tempo para falar desses 10 versículos. Na verdade, se vocês me dessem o tempo para falar desse texto aqui, desses 10 versículos, para os próximos anos da igreja de vocês, ainda não é suficiente para a gente entender esse texto. Talvez a mente humana não consegue captar destes 10 versículos que nós lemos apenas 2 ou 2,5% do que este texto está querendo dizer. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10, para mim, é o texto mais profundo que a Bíblia tem para nos oferecer. Porque ele fala de graça. Graça bendita de Deus. E por mais que a nossa mente humana tente captar o que é a graça, ainda assim vai ficar faltando alguma coisa. Mas debaixo da graça de Deus, vamos manter a sua Bíblia aberta e vamos analisar esse texto para a gente entender um pouco mais. O primeiro que eu queria analisar com vocês é os versículos de 1 ao 3. Ele diz assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A estes 3 primeiros versículos, meus irmãos, eu coloquei aqui, o primeiro ponto meu seria uma vida de desgraça. É o que o apóstolo Paulo está falando. É o que ele está dizendo aqui. É o que ele está apontando aqui nos primeiros 3 versículos. Ele pinta uma condição terrível, sem solução, sem saída. Uma condição que não tem como você buscar solução. Eu
preguei esse texto aqui, pastor Anselmo, eu ainda era solteiro, ainda um jovem ainda na igreja, pregando esse texto aqui há muitos anos atrás, e era num culto público, na rua. E naquela ocasião, talvez eu falei um pouco mais forte e disse, não há saída, não há saída. Vocês estão perdidos, nós estamos perdidos. Passou um senhor do outro lado e disse, misericórdia, meu Deus. Passou na rua. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é isto. Quando acontece uma tragédia, nós a chamamos de desgraça. Falta de graça. O que acontece nesses 3 primeiros versículos aqui? É uma tragédia. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós estamos mortos, nós estamos na condição de mortos e nós não temos condição de responder porque nós estamos mortos. É o que ele está dizendo. No capítulo 2, versículo 10 de Tiago, ele vai falar uma coisa que perturba talvez a humanidade. E lá ele diz que se você cumprir toda a lei, mas se você tropeçar numa vírgula ou num tio, você será culpado de toda a lei. Você já ouviu ou você já viu um cristão tentando ajudar Deus a salvar ele mesmo? Dizendo, não, mas eu não sou fofoqueiro igual a irmã fulana de tal. Tá, eu tenho os meus erros aqui, mas eu nunca matei ninguém. Eu tenho meus erros aqui, mas eu não sou explosivo feito o irmão tal. Você já ouviu alguém falando isso? Eu sou uma pessoa religiosa, eu vou para a igreja todo final de semana, eu vou para a igreja toda semana, eu não é só no final de semana, eu vou para a escola dominical, eu sou dizimista, eu oferto, eu ajudo. É como se a pessoa estivesse gritando dentro de si, dizendo assim, pelo amor de Deus, tem que ter alguma coisa para que eu consiga me segurar e me salvar em alguma coisa que eu fiz. Mas o que Paulo está dizendo aqui neste texto, nos versículos 1 a 3, é que esta vida é uma vida de desgraça, está fora da graça, e então está morta, está perdida, não tem salvação, não tem como encontrar, está morto, morto não responde, morto não vê, morto não consegue mais alcançar e se agarrar em algo para que possa se salvar, está morto. É o que Paulo está dizendo. Na verdade, queridos, esse texto, ele faz menção dos versículos 1 ao 3, não somente a nossa condição que nós éramos. Este versículo de 1 a 3 aos Efésios, ele vai falar da condição humana, como era a condição humana a partir do pecado de Adão. A partir do pecado de Adão, a condição humana, ela passou a ser nesta aqui, fora da graça de Deus. Ele não tinha mais o contato com Deus, porque o pecado que nós tínhamos fazia separação entre nós e Deus. O pecado que a humanidade conseguiu atrair sobre si fazia a sua divisão entre ele e Deus. Então, o que acontece? A incapacidade do homem de se voltar para Deus. Então, veio a lei. E muitos acreditam que a lei foi uma tentativa de Deus de, eu vou colocar a lei aqui, e se o homem cumprir a lei, ele vai estar salvo. E deu tudo errado, e depois manda Jesus, então, porque não deu certo a lei. Não. Não. A nossa salvação, ela está pronta desde antes da fundação do mundo. Deus, ele projetou para mim ser salvo, para você ser salvo desde antes da fundação do mundo. Então, a lei, então, serve para quê? Então, se você está me dizendo, João Paulo, que Deus já tinha planejado mandar Jesus Cristo, Deus já tinha planejado, então, mandar a salvação em Jesus Cristo. Então, para que serve a lei vindo ao mundo, então? Por que, então, no período da lei, foi preciso, então, Deus mandar o decálogo e depois dizer, não matarás, e depois você vai ler nos capítulos ou nos livros posteriores, não matarás desse jeito, não matarás daquele jeito, não matarás
sem querer, entre aspas, não matarás. E aí você vai lendo a lei, não adulterarás com a mulher do teu próximo, não adulterarás com a mulher do teu pai, não adulterarás com a irmã. E aí você vai lendo. Por que essa lei, então? Por que, então, o decálogo para mostrar para o homem que ele deveria fazer tantas coisas, se, na verdade, o homem não ia conseguir? Por que você está dizendo para mim que o homem não ia conseguir fazer a lei, ia cumprir a lei? Então, por que Deus manda a lei? A lei é o que Paulo está dizendo aqui nesses versículos. Era para mostrar para o homem a incapacidade dele conseguir ser salvo, porque ele está morto, ele está apegado com o pecado, ele está abraçado com o pecado, ele está enamorando com o pecado e ele não larga o pecado. E por isso que Tiago vai dizer, você não adianta dizer que você nunca matou, porque se você tropeçar numa vírgula no tio, a lei é toda para você, você já está perdido. É como se você tivesse errado toda a lei. Então, se você conseguiu cumprir determinadas coisas, mas você errou em outra, a lei é para você. Está perdido da mesma forma. Deus não te vê, porque você é pecado, você é morto. É isso que Paulo está dizendo. Estava tudo perdido. Estava tudo sem uma luz no fim do túnel. Em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 10, diz sobre as pessoas que adoraram a besta. Diz assim, ó: também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo de enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso aqui é para aquelas pessoas que não conseguiram ter contato com Deus, que não conseguiram cumprir a lei. Mas quem cumpriu a lei? Espera aí, você está dizendo que não cumpriu a lei? Ninguém cumpriu a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Num sequer. Não tinha um justo. Um sequer. Todos estavam perdidos. E o cálice da ira de Deus estava espumando, cheio, para derramar sobre a humanidade, pelos seus pecados. Então, meus queridos, o que está dizendo em Apocalipse, que esse cálice da ira de Deus ia derramar sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que não adoraram o Cordeiro, sobre aqueles que não adoraram a Deus, sobre aqueles que não conseguiram entrar no Santo dos Santos, muito entre aspas. Então, se estes não conseguem entrar, se estes não conseguem se salvar, esses vão ter este final aqui no cálice da ira de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Está perdido. O mundo está perdido. O mundo, quando eu estou dizendo, não é as pessoas que estão lá no Parque do Forró, Terreiro do Forró, Parque do Povo. Não é as pessoas que estão lá. O mundo que eu estou dizendo é este mundo aqui onde nós estamos, que alcança eles, que alcança a mim, que alcança você. O mundo está perdido e não há salvação. Não há salvação. Não vá embora agora. Você tem que escutar o final. O que a lei veio dizer ao homem, então? Para que serve a lei? A lei serve para mostrar a incapacidade do homem de conseguir alcançar a salvação. Deus já sabia que o homem não ia cumprir. Mas Deus é justo. A justiça está com ele. Então aqui está o decálogo. Vou mostrar para vocês. Alguém se atreve a cumprir aqui? Aqueles que mais se aproximaram, errou na vírgula no tio, foi culpado de toda a lei. Estavam todos perdidos. Versículo 4. Segundo ponto para mim, a solução da graça. Do 4 ao 7, diz assim, ó: mas os estudantes aí recente sabem que isso é uma conjunção adversativa. O que vem aqui, o que vem depois disso aqui,
resolve o que, que a gente acabou de ler. O que vem depois do mas e não do mais, o que vem depois desse mas é uma conjunção adversativa. Ou seja, vai solucionar o que ele falou para trás. Mas não há salvação. É o que ele falou de 1 a 3. Todos estão perdidos. É o que ele falou de 1 a 3. Você não responde a Deus. Você não consegue responder a Deus. É o que ele falou de 1 a 3. Você não consegue ouvir a Deus. É o que ele falou de 1 a 3. Mas, versículo 4. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Meus queridos, o centro da Bíblia, o versículo central da Bíblia, foi um mestre. Ele fez um resumo de todo o plano da salvação. Em poucas palavras. E nem o mais eloquente homem dos dias de hoje consegue fazer o que ele fez. É o centro da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Aquele homem que falou isso ali tem um poder de resumir as coisas absurda. Porque daquele versículo nasce toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele diz não pereça, é misericórdia. Porque você sabe o que é misericórdia? Aquilo que você merecia, mas você não vai receber. Você merecia um castigo, mas você não vai receber. Isso é misericórdia. Não pereça. Mas não termina no pereça. Ele diz, mas tem a vida eterna. Quando ele coloca tem a vida eterna, é graça. Por quê? A vida eterna é coisa que você não merecia receber. E agora você recebe. Por isso que ele faz um resumo na Bíblia, e João 3,16 é o versículo central das Escrituras Sagradas. E aí ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Queridos, a misericórdia de Deus nos salvou da morte, o amor de Deus nos trouxe o plano da salvação, e então, juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais. Eu queria explicar isso para você de um modo prático, e eu gostaria até de pedir licença ao pastor para quebrar um protocolo. Eu queria chamar 2 voluntários aqui, dois atores bons, para vir aqui à frente, para a gente fazer, só para me explicar isso aqui para você. Vem aqui, 2 atores, alguém corajoso, alguém se habilita? 2. Vem aqui para a gente, só para me mostrar para você. Vem aqui, 2, pronto, 2 aí. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Qual o seu nome, irmã? Leida, isso é o seu nome? Emanuel. Pronto, pode ficar aí. Queridos, quando eu falo de justificação, as pessoas entendem um pouco o que é a justificação. Entenda que isso aqui, que Emanuel, este lugar onde ele está, é o lugar do pecado. É o lugar podre. É o lugar aonde Deus não consegue ver. Aonde Deus não consegue enxergar, porque é o lamaçal da podridão que chega até as narinas de Deus. E o homem, quando ele tenta cumprir a lei, ele tenta se justificar. Imagine que aqui é o lugar da justiça. Aqui não há pecado. Aqui está totalmente limpo. É o lugar onde ela está. É o lugar onde Jesus está. Lugar de justiça. Aqui a justiça, ela é plena. Não é a nossa justiça que é falha. Acredite você, toda a justiça que você já ouviu na terra, toda a justiça que você já ouviu algum juiz
proferir, ainda assim essa justiça foi falha. A justiça plena está em Jesus, está aqui no local dele. E este aqui está o local onde ele está podre da podridão. Quando o homem tenta se justificar por si só, ele tenta sair daqui e ele tenta andar em direção à justiça. Ele vem, ele não prostitui mais, ele largou a pornografia e aí ele falou mal de alguém. Volta para cá. Não, mas a pornografia, voltou. Fica aqui. Então ninguém conseguiu fazer isto por si só. Ninguém. E o cálice da ira de Deus, toda vez que a humanidade pecava, subia até ele. Você lembra quando Caim matou Abel? Você lembra? O sangue do teu irmão subiu até a mim. Então, cada vez que o homem peca, cada vez que o homem ele não cumpre a lei de Deus, cada vez que ele não consegue cumprir as Sagradas Escrituras, cada vez que ele vem na lei e ele falha na lei, ele volta para esse lugar. E quando ele volta para esse lugar, ele volta com uma carga ainda maior. E a ira de Deus só sobe, isso aqui sobe para a ira de Deus, e o cálice da ira de Deus estava espumejando e vou derramar em cima da humanidade. E aí Jesus sai do seu lugar de justiça, vem aqui, tira ele do lugar dele aqui, bota Jesus aqui. O cálice da ira de Deus derrama sobre Jesus. No lugar onde eu estava e o lugar onde você estava. É por isso que lá em Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que era dele. Ele, Jesus, se colocou no meio, na frente, e o cálice da ira de Deus derrama sobre ele. A isso, na teologia, meus queridos, nós chamamos de expiação. Expiação. Mas não termina aí, porque Jesus agora, justo como era, ele não merecia, ele era justo, ele alcançou o lugar de justiça por mérito, não porque ele pecou, ele se fez pecado por nós, ele não pecou. Em tudo ele foi tentado e ele não pecou. E a justiça de Deus agora dá um crédito a ele, porque ele pagou sem merecer. Então ele consegue não só entrar na frente do cálice da ira de Deus, mas ele agora, pegue na mão dele, por favor, e leva você para o lugar de justiça. Isto é, justificado, pois, com Cristo temos paz com Deus. Que dois atores maravilhosos. Eu não imaginava que eram desse jeito. Muito obrigado, meu irmão. Justificado. Então você foi justificado por Deus. Não que Jesus entrou só na sua frente para sofrer o que você deveria sofrer. Não que Jesus entrou somente na cruz e pagou pelos seus pecados. Não é isso. É que Jesus agora diz para você assim, ó, você não conseguiria atravessar esta ponte, pois eu pego na sua mão e trago você para a justiça. E justificados, pois, por Cristo temos paz com Deus. Portanto, meus queridos, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos o pleno acesso pela fé a esta graça. O que é isto que Jesus fez? É graça. Tudo aquilo que Jesus faz por você que você não merecia é graça. E você estava neste lamaçal aqui, não foi ninguém que lhe jogou, foi você que se jogou lá dentro. Foi você com seu pecado, foi você não alcançando, se jogou aqui dentro. E você não merecia porque era culpa sua, mas ele tira você por graça. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que é pela graça que você consegue ser justificado. Você foi justificado pela graça, não porque você merecia, mas foi um presente de Deus para você. Então, isso é expiação de Cristo, isso é justificação. O que nós aprendemos na teologia sistemática, o que assusta muita gente quando fala teologia sistemática, mas quando a gente bota dois atores bons para fazer, a gente acaba ficando mais engraçado e fica mais fácil de entender, não é verdade? Então, a solução da graça foi Cristo
Esta é a solução da graça. Cristo ia em busca daqueles que estavam desprovidos da graça. E ele se oferecer como expiação por nós. Ele, isso é graça, de graça. Por quê? O que você fez? O que você fez por ele? Você não fez nada. Tudo que você tentava fazer só voltava, mas ele, por graça, então, vem para o seu lugar. E por graça, ele tira você do seu lugar e coloca no lugar dele de justiça, de justificação. Então, agora Deus te vê. Agora, neste local, não é local de perdição, de lamaçal do pecado. Não é porque você se tornou bonzinho, não é porque você está bonitinho, não é porque você se penteia bem, não é porque você agora é bem perfumado, não é por isso, é porque você está em Cristo. E estando em Cristo, você é nova criatura. Queridos, vamos para frente. Versículo 7. Versículo 8. Ele conclui esse texto e diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em primeiro lugar, uma vida de desgraça. Versículo 1 a 3. Segundo lugar, versículos 4 a 7. A solução da graça. Mas isto não é nada ainda do que está por vir nos próximos versículos. Isso não é nada ainda. Por quê? Você vivia numa vida de desgraça, que não conseguia a graça, que você não conseguiria ser salvo, que você não conseguiria o contato com Deus. Tem uma solução agora? Tem. Agora a solução é essa, é Jesus. Mas é aqui, nos versículos 8 a 10, onde se separa os homens dos meninos. Onde se separa as religiões do cristianismo. Aonde se separa os deuses com D maiúsculo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. D minúsculo com o Deus maiúsculo, com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É aqui, meus queridos, onde o cristianismo faz a diferença frente às outras religiões. Todas as outras religiões cobram pela ação da sua divindade. Suba uma escada de joelho. Raspa a cabeça. Vista vestidos longos até a ponta dos pés. Exploda uma mesquita. Amarre um cinto de bomba na sua cintura. Todas as outras religiões cobram, tem um pedágio para você alcançar a graça da divindade. Porém, o cristianismo, ele é diferente de todas as outras religiões nesse quesito. Porque Deus, ele cria um plano, foi Deus que criou esse plano. Deus, ele executou o plano, foi Deus que executou o plano. Quando você abrir a sua Bíblia e olhar Jesus chorando, suando e dizendo, Deus meu, ou se possível, passe de mim esse cálice. Ele não está com medo da cruz. Fique certo, ele não está com medo da morte. Porque lá em João capítulo 1 diz que ele é o Criador. Por ele todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então todas as outras coisas estão debaixo do senhorio de Cristo. E ele é Senhor de todas as coisas. E ele não tem medo da morte, porque a morte é uma criatura. Ele é o Criador.
Portanto, ali quando ele diz, se possível, passa de mim esse cálice, ele não está falando da morte. Ele não está falando da cruz. Ele não tem medo dos chicotes dos romanos. Ali, quando ele está falando, é o meu pecado, o seu pecado, desde Adão até a última catástrofe, está vindo sobre ele. Este cálice da ira de Deus que ele vai receber. É disso que ele está falando. Deus, ele cria o plano. Ele executa o plano. Ninguém mandou Jesus para a cruz. Foi ele que foi deliberadamente por amor a mim e a você. Os soldados romanos não tinham o poder de mandar Jesus para a cruz. Deus executou isso. Ele executa o plano. E Jesus vai deliberadamente para a cruz, abrir os braços para receber eu e você. Mas ele não só cria, ele não só executa, ele aplica o plano dele também. A salvação começa em Deus e ela termina em Deus. A salvação, ela é Deus do começo ao fim. Então, Deus, ele cria esse plano, ele executa o plano, ele aplica o plano. Por isso que Paulo vai explicar aos Efésios, não é pelas obras, não é porque vocês precisam aceitar o judaísmo primeiro, não que vocês têm que cumprir determinados rituais para que vocês sejam salvos. Não é isto. A salvação, ela é de graça. E ela é pela graça, mediante Cristo Jesus. Somente Ele. Não de obras, para que ninguém se glorie. As pessoas estavam tentando ajudar a Deus a salvar-se a si mesma. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Naquela semana bem maravilhosa, que a gente passou a semana inteira sem bater o dedinho na quina do móvel em casa, termina até o domingo, e você diz, essa semana foi maravilhosa. Eu estou muito próximo de Deus. Só que, irmãos, a salvação é a dádiva de Deus. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te amou quando a gente era ainda pecadores. É isso que Paulo está dizendo. Ele te amou quando você era pecador. Você acha que é agora que ele vai ficar medindo o quanto ele gosta mais ou menos de você? Não é. Não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar menos. O amor dele continua incondicional. E, portanto, é por isso que Paulo diz, ele que nos alcançou, das obras para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo vai dizer, seu próprio propósito e graça que nos fora dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, porém agora se manifesta pela aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo explicando a Timóteo acerca da salvação, em uma de suas cartas, Paulo vai explicar sobre isso e vai dizer que o propósito de Deus, a graça de Deus, desde antes da fundação do mundo, ela se manifesta em Cristo Jesus. Portanto, meus queridos, o objeto da ira de Deus, que era eu e você, lá do versículo 3, que nós lemos ainda há pouco, filhos da ira de Deus, ele se transforma agora no objeto do amor de Deus. Você era o objeto da ira de Deus, mas Jesus, ele tira você da direção que desceria o cálice da ira de Deus e coloca você no lugar de justificação. Então você agora é objeto do amor de Deus. Eu comecei essa mensagem dizendo que eu aceitei Jesus na igreja pentecostal, então faça o seguinte, olha para o seu irmão do seu lado e diz assim, ó, você é objeto do amor de Deus. Queridos, esse tempo aqui que vocês passaram, vocês estudaram sobre a supremacia de Deus e seus impactos na vida dos salvos. Então, dito isto acerca da graça de Deus, a graça da salvação,
cabe uma pergunta. O que isso tem a ver comigo? E como eu alcanço essa graça? Em primeiro lugar, você deve crer em Deus e somente nele. Em primeiro lugar, para alcançar essa graça, creia em Deus e somente nele. Em segundo lugar, creia que Cristo é o Salvador desta humanidade. Você precisa acreditar que Jesus, ele é o Salvador desta humanidade. Deus, ele criou este plano. Ele executou esse plano em Jesus para salvar esta humanidade. Em terceiro, creia que somente ele, sem a tua ajuda, vai salvar você. Somente ele, sem a tua ajuda, vai salvar você. Um pastor muito querido, amigo, ele, quando falava sobre isso aqui, ele dizia: baixe a bola. Sem Jesus, você desce para o inferno numa tábua de pelar porco. Creia que somente ele, sem a sua ajuda, é que vai te dar salvação. Quarto, viva de modo a honrar a Cristo, dando testemunho que a graça lhe alcançou. Somente Jesus vai te salvar, mas você precisa dar testemunho que a graça te alcançou. E quinto, jamais perca contato com seu Salvador. Se você realmente sentiu que Deus tocou no seu coração, que Deus te salvou, que essa graça te alcançou, então não perca contato com este teu Salvador, que fez isto, se colocou no seu lugar para pagar o meu e o seu pecado. Meus queridos, para concluir, pregar sobre a graça sempre é um desafio nos dias de hoje. Por quê? Porque os dias de hoje é o seguinte: a igreja, ela é como se estivesse dentro de uma sala. E dentro dessa sala existem várias vozes, muitas pessoas gritando. Não sei se você já teve essa péssima experiência. Dentro de um ambiente pequeno e todos falando ao mesmo tempo. Todos falando ao mesmo tempo. E cada um quer falar mais alto que o outro. E outro grita mais que o outro, que quer chamar a atenção. E outro fala mais alto que o outro, porque quer chamar mais atenção ainda. Pois falar sobre a graça nos dias de hoje, a igreja de hoje está dessa forma. Você abre o TikTok, alguém vai lá pregar o evangelho do jeito dele. Você abre o YouTube, alguém está lá pregando o evangelho do jeito dele. Alguém, até você abre esses vídeos de pessoas, de pregadores online, e você diz: mas pelo menos está pregando a palavra de Deus. Mas o pelo menos nunca ajudou a Deus em nenhum momento. Pelo menos o cara não deixou a arca cair, mas morreu. O pelo menos não ajuda. Então, quando você abre e você lê os comentários, as pessoas estão falando lá: não, eu não consigo mais ir para a igreja, mas pelo menos estou escutando essa palavra aqui. Entendeu? Então, a igreja nos dias de hoje está com muitas vozes. A igreja tem a voz do YouTube, do Instagram. E no Instagram são várias pessoas. E tem pessoas que acham, e eu, nesse caso aí, seria o herege para eles, porque é o seguinte: se a pessoa fala alto, essa pessoa não é de Deus. Tem uns irmãos que falam bem suave, bem assim, né? Eu escutei um irmão um dia desse dizendo que você podia fazer o seguinte em favor para Deus e para a igreja, porque é o sonho dele ver você na igreja. Parece bonito. Só que Deus não sonha. Deus é soberano. E soberano determina, não sonha. Então a voz suave não quer dizer que o cara está falando a verdade. Talvez as raízes pentecostais me fazem falar alto, mas nunca vou deixar de falar as verdades que as Escrituras Sagradas diz. Somente Cristo vai te salvar, somente Ele vai te dar a salvação, somente Deus tem a salvação. Este mundo inteiro procura se salvar, mas a salvação está na mão de Deus, e para você destravar essa salvação para a sua vida, a Bíblia ensina que basta você ter fé em Deus e fé em Jesus Cristo, que Ele é galardoador para dar a vida eterna a todos quanto creem no seu Filho amado, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para salvar todos aqueles que confessarem o seu nome.
É isso que a Bíblia diz. E nada mais. Vozes suaves falam verdade, mas vozes estridentes falam também. Não importa o que dentro dessa sala estão falando, você tem que observar o que estão falando. Se tudo que estão falando, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, onde você abrir suas redes sociais, aponta para Cristo, é de Deus. Aponta para o homem, não é de Deus. Porque dele veio a nossa salvação. Ele pagou o preço pela nossa salvação. E ele que vai entregar na sua mão a tua salvação. Que Deus nos abençoe. Meu irmão, glória a Deus mais uma vez, estar aqui conosco. E nós queremos passar a sua mão, essa lembrança do nosso retiro, para que fique como lembrança do nosso retiro. Amém. Sendo que, Natan, tem um desafio, né? Amanhã tomar café nela e marcar a gente dizendo, olha, estou tomando café. Dalton foi quem inventou isso, viu? Tem que botar aquela música dele, não. De quem? É opcional, aquela música é opcional, não vou botar, não. Meu irmão, nós é que agradecemos ao Senhor por, mais uma vez, atender esse convite nosso e trazer esse ensinamento, né, tão maravilhoso sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, né? Que Deus te abençoe, abençoe sua família, cada dia rica e abundantemente. Viu? Glória a Deus. Irmãos, estamos chegando ao fim, né? Foi fraco. Estamos encerrando hoje. Rapaz, vocês estão... logo após o encerramento, temos a cantina. Amém? Glória a Deus. E nós queremos dizer o seguinte, a macharada, nós queremos já dar uma pegada aqui na desmontada hoje. Depois que tivermos um momento de comunhão, não se preocupe. Tivemos aquele momento de comunhão, de conversa, tudo, que naturalmente as pessoas já começaram a retornar aos seus lares. Aos que vão ficar por aqui, quem puder ficar aí dos homens, né, para a gente já ir dando uma desmontada, né, Elton, no som, no material de equipamento, nas gambiarras, porque amanhã, quando for para carregar, já está mais fácil. E como amanhã é feriado, irmãos, quem puder vir, todos estão convidados, viu? Amanhã, de 8 horas, vai ter a desmontada geral mesmo e a condução dos materiais lá para a igreja. Então, se você puder, amanhã não tem trabalho, nada, se você puder estar conosco aqui amanhã, às 8 horas, venham para a gente carregar o material, tá certo? E hoje a gente já vai dar uma desmontada. Peço aos homens que ficam aí para a gente já dar uma pegada boa. Amém? Então, esses são os avisos e nós queremos agradecer, né, por tudo. Nós não vamos fazer a menção de um nome, porque eu tenho plena convicção que todos contribuíram. Quer numa oração, quer numa colocada de gambiarra dessa, né, Nilvan? Quer de qualquer outra maneira, contribuiu com finanças, mas todos nós tivemos a participação nesse evento. Então, a honra e a glória é do Senhor e a gratidão por todos que fizeram com que esse evento acontecesse. Graças a Deus, como a irmã Bebé falou aqui, irmãos, foram dias de muito aprendizado. Né, irmã Bebé? Foram dias maravilhosos. Desde a comunhão pela manhã, as pregações da noite, nós ganhamos muito da parte do Senhor. Queremos agradecer pelos pregadores, a mídia, aos louvores, as pessoas que todos se empenharam. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por tudo. Né, mais uma vez, gratos pela vida do irmão João Paulo, pela sua família, que se fez presente aqui nessa noite, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por tão grandes bênçãos, meu Deus. A nossa palavra nessa noite de oração é gratidão. Glórias a ti, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Queremos apenas te pedir, Senhor, que essas palavras, meu Deus, que esses ensinamentos aqui ministrados pelos teus servos, Senhor, possa ser guardado no nosso coração, Senhor.
que não fique só no campo intelectual, mas que desça ao nosso coração, como diz o pastor Marcos Gratonato. É uma distância muito grande do ouvido ao coração, mas nós precisamos pedir ao Senhor que essa palavra ela possa descer ao nosso coração, e que isso se reflita, meu Deus, e se traduza, meu Deus, em prática de vida nas nossas vidas. O que aprendemos aqui, meu Pai, possamos a partir de amanhã, quando sairmos daqui, voltarmos ao nosso convívio, Senhor, que nós possamos, meu Deus, colocar, Senhor, diante de Ti, esse viver, meu Deus, gracioso, ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos que passamos dificuldades, sabemos que passamos luta, mas conforme nós aprendemos aqui, meu Deus, em um desses dias, que nós saibamos, meu Deus, e tenhamos essa convicção, que mesmo em meio a tudo revolto, tudo adverso, o Senhor reina. Aleluia. O Senhor reina, nada se furtou ao teu controle, Senhor. Que possamos entender isso, meu Deus. Que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, desenvolver os nossos hábitos saudáveis, meu Deus, de amor a Cristo, Senhor, como sendo o congregar da igreja, como sendo, meu Deus, o devocional, o amor à Tua palavra, como sendo, meu Deus, uma vida de oração, Senhor. Que possamos desenvolver esses hábitos saudáveis, meu Deus, para uma vida cristã autêntica, meu Deus. Saber que esse tripé, esses 3 pontos, eles não podem estar ausentes da nossa vida, Pai. Ah, Senhor, que possamos, meu Deus, verdadeiramente entrar com essa prática de vida no nosso viver. Em nome de Jesus. Despede cada servo teu em paz, meu Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do seu Santo Espírito, seja com a amada igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Cometi uma gafe aqui, eu vou corrigir. Eu queria chamar os aniversariantes, para a gente fazer uma oração de gratidão.